paz do Senhor a todos. Eu sou Mana Albuquerque e este é o Despertar com Jesus. Hoje é 27 de setembro de 2020 e Deus tem uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Abra sua Bíblia também no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 38, 39, que diz assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, mais uma vez, vem para nos alertar. Deus vem a cada manhã, através do Despertar com Jesus, a nos alertar. E hoje não é diferente. Quando lemos o livro de Gênesis, quando lemos esta passagem, entendemos que para Noé receber esta missão da parte de Deus, era porque Noé foi encontrado por Deus. Que Deus vê em Noé aquilo que ele não viu nas demais pessoas daquela época. Noé, filho de Lameque. Noé, ele foi um homem obediente. Foi através da obediência de Noé que Deus operou para evitar a total corrupção da humanidade. Noé, ele foi pai de 3 filhos. O nome desses filhos era Sem, Cã e Jafé. Se voltarmos um pouquinho no capítulo 6 para entendermos a história de Noé, o que aconteceu naquela época, naquela geração, a palavra de Deus, ela vai dizer, a partir deste capítulo, que os homens, eles começam a multiplicar-se. A palavra de Deus, ela vai dizer que à medida que esses homens se multiplicavam, o pecado e a corrupção só aumentava. Foi onde Deus se desgostou. Deus, ele deixou muito claro a sua condenação ao pecado. Deus, ele decide não mais habitar no meio daqueles homens. E Deus limita também o tempo em que o homem poderia continuar em pecado. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele coloca um limite de anos, que foram 120 anos. Se referem tanto ao espaço de tempo anterior ao dilúvio, quanto à diminuição da expectativa de vida do homem após o dilúvio. Entendemos que a corrupção, ela foi tão grande, que Deus decide destruir a todos. Deus decide destruir, acabar com os animais, acabar com a raça humana. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Deus diminui a expectativa de vida dos homens, temos alguns exemplos. Adão, o primeiro homem, aquele que foi criado por Deus, ele viveu 930 anos. Lameque, o pai de Noé, viveu 777 anos. Noé, por fim, viveu 950 anos. Porém, após o dilúvio, a idade diminui drasticamente. E um exemplo é José, que viveu somente 110 anos.
Porém, em meio a toda aquela situação, Noé acha graça aos olhos de Deus. Pois Noé, diz a palavra de Deus, que ele era um homem justo, era um homem íntegro, que andava com Deus. Mesmo diante daquela geração corrompida, daqueles homens que viviam nas práticas mais pecaminosas, numa vida profunda de pecado, de tantas imundícias, Deus percebe que havia um homem justo e íntegro no meio de tudo aquilo. É onde Deus fala com Noé. Deus anuncia o dilúvio. Deus deixa muito claro a Noé que estava muito desgostoso com tudo aquilo que estava acontecendo. E Deus ordena a Noé que fizesse uma arca. Deus então ele passa as coordenadas a Noé. Estabelece um pacto com Noé. E Noé se posiciona. Noé ele toma atitude e faz tudo conforme Deus ordenara. Noé ele não ignora os sinais. Entendemos, estudando a palavra de Deus, que Deus avisou com antecedência Noé. É o que Deus vem fazendo até os dias de hoje. Deus vem hoje através desta palavra, neste canal, para nos alertar. Deus está nos avisando com antecedência. Agora cabe a nós. Faremos como a geração de Noé, que ignorou os sinais e só percebeu quando o dilúvio já estava em cima? Ou faremos como Noé, que tomaremos a decisão, nos posicionaremos com antecedência, tomaremos as atitudes necessárias, colocaremos a nossa família na arca? Deus pergunta a cada um de nós esta manhã: qual posicionamento nós tomaremos? Qual atitude nós tomaremos? A atitude do Noé? A atitude que Noé tomou? Ou a atitude daquela geração que preferiu viver uma vida lá vão ter? Que preferiu viver uma vida de superficialidade? E quando se precaveu já era tarde demais. Despertar com Jesus da manhã de ontem, de sábado, nós falamos sobre a brevidade da vida. Fizemos o vídeo do Despertar com Jesus dentro do cemitério. Deus ele vem nos alertando com muita força, nos mostrando que a vida aqui é muito passageira, que nós precisamos nos posicionar para onde queremos ir após a morte. Não ignore sinais. Faça como Noé. Se posicione diante de Deus. A palavra de Deus nos conta que então Noé ele faz a arca. Acredito eu aqui que quando Noé começa a construir aquela grande embarcação, numa época a qual não chovia há muito tempo, muito provável, digo com muita certeza, que o povo daquela época deve ter feito muitos questionamentos a Noé. Noé deve ter sofrido com muita zombaria, com muitas piadinhas de mau gosto. Mas também entendemos que Noé não abandonou a missão. Que Noé ele não se sentiu envergonhado, por mais que o chamassem de louco, que estava fazendo algo para uma determinada situação que jamais iria acontecer. Pois humanamente falando, não era possível que acontecesse algo daquela magnitude numa época daquela qual não chovia. Mas era Deus que estava avisando. E o povo não conseguia entender, o povo não queria abrir os olhos para a realidade. E quando aquela arca fica pronta, no determinado tempo por Deus, Noé e toda a sua família entra na arca. Noé leva os animais. Deus diz a Noé: entra na arca, leva alimentos. Leva todo tipo de alimentação para que vocês tenham o que comer neste período. Deus ele se mostra tão preocupado com Noé. Vemos aqui a preocupação de Deus com esta família. E então Deus fecha a porta da arca por fora.
E a palavra de Deus vai dizer que então começou a grande chuva. A duração do dilúvio foi de 150 dias. E a chuva veio a perdurar na terra 40 dias e 40 noites. Nesse período, toda a vida fora da arca pereceu. Vai dizer a Bíblia Sagrada que as fontes do abismo se abriram, as águas do mar invadindo a terra e uma chuva torrencial desceu. Porém, quando passaram-se os 150 dias, a palavra de Deus vai dizer que Deus se lembrou de Noé. Aqui eu quero dizer a você que Deus, ele não se esquece de nenhum de nós. A única coisa que Deus se esquece é dos nossos pecados, a qual nós pedimos perdão a Deus. Mas aqui, lembrar-se significa uma ação divina. Deus vai ao encontro de Noé. Deus quer atender a necessidade de Noé. E a palavra de Deus também vai dizer que tudo se destruiu fora da arca. Porém, Deus, ele recriou tudo novamente. Quero dizer a você que quem sabe está com uma vida arrebentada, um casamento destruído, uma vida miserável. Deus tem o poder para fazer na sua vida acontecer tudo de novo. Deus tem o poder para recriar na sua vida. Deus tem poder para trazer de volta aquele sonho perdido. Deus tem poder para restaurar o teu casamento, restaurar a tua saúde. Deus tem poder, porque Deus pode todas as coisas. Quando lemos no livro de São Mateus, capítulo 24, verso 38 e 39, que diz que porquanto, como foram nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Naquela época, a geração vivia numa vida miserável espiritualmente falando. Eles só sabiam comer, beber, casavam, davam-se em casamento. Nada disso é errado nós fazer, nós comer, nós nos alimentar, nós casar. Mas aonde o povo errou aqui foi viver somente com os olhos nessas situações, somente com os olhos nessa vida, que é tão passageira, que é uma vaidade, que é uma sombra, que é um vento que passa e depois já não existe mais. A palavra de Deus vai dizer que eles não perceberam nada, só foram se tocar quando o dilúvio já estava às portas. Quero dizer a você, não faça como essa geração, que não percebeu nada, que não quis perceber, porque foram avisados com antecedência, assim como foi Noé. Porque todos os dias, quando eles se acordavam, eles viam a arca em construção. E a palavra de Deus vai dizer que aquele período, que aquele tempo que Deus determinou para a construção da arca, foi Deus mostrando a sua longanimidade para com aquele povo. Era Deus esperando o povo se arrepender enquanto Noé preparava a arca. Quero dizer a você que Deus, ele nos espera, mas tem um tempo essa espera. Não coloque fora as oportunidades, não deixe para amanhã. A nossa missão é zelar pela nossa casa, é trazer a nossa família para a arca, é nós vir para a arca. A arca quer dizer segurança, proteção, presença de Deus. Digo a você, não ouse ficar longe da presença de Deus, não ouse ficar com os seus pés fora da arca. Fora da arca tem destruição, fora da presença de Deus tem desgraça, fora da presença de Deus não há cobertura do sangue do Cordeiro. Quero dizer a você que para ter a cobertura do sangue de Jesus é preciso estar na arca. Faça como Noé, zele pela sua família. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Porém, se os homens não aceitarem, zombarem de nós, assim como fizeram na geração de Noé, traz a tua família para a arca. A palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Pedro que Noé
Foi pregoeiro da justiça. Porém, Noé, ele ganhou somente 8 almas, que era a sua família. Quem sabe você vem pregando, vem evangelizando e as pessoas não aceitam a Jesus, porém só zombam de você. Quero dizer, se preocupe com a sua família, se preocupe com a sua casa, se preocupe com os seus filhos. Traga eles para a arca. Enquanto o mundo zomba, traz a tua família para a arca, te diz o Senhor esta manhã. Traz a tua família para perto, traz a tua família para a presença de Deus. Esta manhã, Deus está nos ensinando a vigilância. Consciência do que está acontecendo é o que nós precisamos ter, consciência do que está acontecendo e não fazer como aquela geração que estava desapercebida e não se tocou de nada. Nós devemos esperar ansiosamente pelo Rei Jesus. Enquanto trabalhamos para o reino de Deus, cuidando para que a nossa vida seja de fato aquilo a qual nós pregamos, vamos esperar a Jesus. Muito em breve Jesus voltará, e assim como foram nos dias de Noé, vai ser nos dias de hoje, está sendo nos dias de hoje. Vemos uma igreja, vemos um povo que está sofrendo por causa de uma geração corrompida, mas nós devemos nos manter de pé, mesmo diante da zombaria, mesmo diante da perseguição. Tenha atitude, tome a posição de homem, de mulher de Deus e não saia da arca, não saia da presença de Deus, pois é na presença de Deus, é dentro da arca que nós temos o sangue de Jesus sobre os umbrais das nossas portas e janelas, é dentro da arca, é dentro da casa do Senhor, é na presença de Deus que nós encontramos a força para vencer os nossos inimigos, é dentro da arca que nós somos guardados pelo sangue de Jesus, é onde nós vencemos as nossas guerras. Quero dizer a você, se mantenha firme, se mantenha na arca, busque a Deus em oração, ore mais, se consagre mais, jejue mais, mortifique a sua carne mais, se sacrifique mais na presença de Deus, para que quando vir os momentos difíceis sobre a terra, Deus nos encontre dentro da arca e não venhamos ser atingidos por tudo aquilo que está para sobrevir a este mundo. Aleluia. Quero dizer a você, se mantenha na arca, se mantenha na presença de Deus, entre na arca, mas permaneça, diz o Senhor. Quem sabe você já fez parte dessa arca e você saiu. Convido você hoje, com muita urgência, corre para a arca, traz a tua família para a arca. Quem sabe você nunca entrou na arca, convido você hoje, corre para a arca, entra para a arca. Entra para os muros da salvação, não fique de fora. Muito em breve, grandes coisas, grandes tragédias Deus permitirá para que os homens se acordem. Não queira estar fora da arca, não queira estar fora da presença de Deus para não ser acometido sobre tudo aquilo que está para vir sobre a terra. Deus está nos alertando, a cada dia Deus vem falando: corre para minha presença, vem para a arca. E o povo está zombando. Quem sabe você já é crente em Jesus, mas não está servindo a Deus como tem que servir. Eu digo a você, não brinque na presença de Deus, mas venha para a arca, venha de corpo, de alma, de espírito, com seu coração rasgado na presença de Deus. Deus não quer uma aparência vã, pessoas que vivem com uma aparência de santidade, mas dentro delas estão apodrecidos. Quero dizer a você que a santidade, ela começa no nosso interior, pois quando chegará no nosso exterior, não causará excessos, não será escândalo para o nosso irmão, mas se nós nos santificarmos por dentro, sermos santos na presença de Deus com o nosso interior puro, lavado, e não como sepulcros caiados diante da presença de Deus, quero dizer que o nosso exterior não será escândalo para ninguém, não será pedra de tropeço para os nossos irmãos, mas busque a Deus, se santifique mais, seja íntegro como foi Noé na presença de Deus, tenha caráter como teve Noé na presença de Deus, e Deus te fará ganhar a tua casa, Deus te dará a oportunidade de trazer a tua família para a arca. Te diz o Senhor esta manhã: traz a tua família para a arca, traz a tua família para dentro dos muros da salvação, traz a tua família para a presença de Deus, e Deus se restaura
responsabilizará pela tua casa, assim como Deus se responsabilizou por Noé e a sua família no meio daquela grande tragédia. É o que Deus quer fazer pela minha e pela tua vida. Deus quer cuidar de nós, Deus quer cuidar da minha vida e da tua vida, Deus quer cuidar da minha e da tua casa. Só que Deus quer posicionamento no dia de hoje. Deus quer que eu e você nos levantamos e tomamos a posição de entrar na arca e permanecer nela. Quero orar por você. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, estamos aqui diante da tua presença para te louvar, para engrandecer o teu nome para todo sempre. Neste momento, Senhor, te rendemos a nossa gratidão, porque o Senhor é um Deus grande, misericordioso e longânimo para conosco. Em o nome do Senhor, nesta hora, Jesus, nós te pedimos a graça, a força, para que venhamos entrar na arca e permanecer nela. Senhor Jesus, se há alguém neste momento assistindo ao Despertar com Jesus que ainda não tomou a atitude de entrar na arca, toca neste coração, Espírito Santo, através da tua palavra que é viva e eficaz, para que essa pessoa venha tomar a atitude que Noé e a sua família tomaram de entrar na arca. E se há alguém, Senhor, a qual já entrou na arca, mas saiu, Senhor amado, toca nesse coração para que venha adentrar na arca mais uma vez e não sair mais. Que venhamos permanecer na tua presença, que venhamos permanecer dentro da arca, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor venha nos dar a proteção a qual precisamos, para que o Senhor venha dar os livramentos a qual precisamos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó grande Deus, em o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que postamos diariamente. E seja edificado por Deus neste dia. E não se esqueça, lembre-se que você tem a responsabilidade de trazer a sua família para a arca.